quais negociações? Como? Em que altura foi isso? Foi quando foi o golpe de Estado de Terreiro de Molina, no Parlamento Espanhol, que é o rei Juan Carlos, que é o fator de coesão da Espanha nesse momento, não é? Exatamente. Também apanham um primeiro-ministro fantástico, Adolfo Suárez, não é? Com quem ele se entendeu muito bem, que ainda é vivo, como o senhor sabe, vive com Alzheimer. Mas o rei ganhou o povo nessa noite, isso é conhecido em Espanha, não é? Ganhou o país nessa noite. Na Bélgica, por exemplo, disse por graça, mas é uma graça que tem alguma razão de ser, que só há um belga, que é o rei. Os outros são flamengos, são valões, são outras coisas, não são belgas, não é? Mas o senhor, eu estou muito curiosa por isto, porque o senhor, enfim, não é partidário da República, já que o disse, já enalteceu as qualidades da monarquia, do regime monárquico, mas sempre se entendeu, e eu sei que se entende, com todos os presidentes da República que o país teve, sobretudo particularmente nesta terceira República. O Tomás Soares, o General Yanes, de quem o senhor diz muitíssimo bem, que já aqui esteve nesta tertúlia, o Presidente Cavaco Silva. Exatamente. Isso é muito curioso, porque ao fim e ao cabo o senhor diz que eles fizeram um bom papel. Fizeram um bom papel, mas foram sempre vítimas das limitações inerentes à sua posição política, com exceção do General Yanes, que efetivamente, como não tinha partido político, não tinha fidelidades partidárias, teve capacidade de fazer coisas que teriam sido difíceis. Não há um mês e tal esta parte, António Lobo Antunes, aqui na tertúlia, dizia que o país sempre teve melhores presidentes da República que governos e primeiros-ministros. O senhor concorda com essa afirmação? Bem, é difícil de dizer, mas efetivamente é muito mais fácil o papel de um presidente do que um governo, não é? O presidente, aliás, os presidentes hoje em dia, em Portugal, têm, creio que, pelo menos o anterior, tinha 50 assessores, todos eles com gabinetes, etc., e carros, etc., para dar opiniões, e o presidente tem muito poucas ocasiões em que tem que tomar uma posição pública. Claro. E, portanto, aliás, não é por nada, mas a Casa Presidencial Portuguesa custa cerca de 5 vezes mais do que a Casa Real Espanhola. Desculpe, pode repetir? Custa 5 vezes mais. A Casa Presidencial Portuguesa custa 5 vezes aquilo que custa a Casa Real Espanhola. Mas, por habitante, custa 18 vezes mais. O Sr. Duarte tem esses números, tem informações fidedignas? Sim. Aliás, ainda recentemente houve todo um estudo feito por uma equipe da RTP, em Espanha, em que fizeram comparação. Creio que os valores são mais ou menos isso, ou seja, o Presidente da República em Portugal custa cerca de 2,90 € por habitante e por ano. O Rei de Espanha custa 1 cêntimos, para aí 50 cêntimos, alguma coisa assim. Mas não será pela escala do país ser maior? Pela demografia? Não, isso é por habitante. Em valores absolutos, a diferença é só 1 para 5. Em valores por habitante é 18 vezes mais. E em valores em relação à economia também ainda é mais ainda. Ora, o Rei de Espanha, quando viaja, ou vai num aviãozinho militar pequenino, ou vai num avião de carreira, não é? Ninguém viu o Rei de Espanha requisitar um avião inteiro de uma companhia aérea para fazer uma viagem de visita oficial, não é? Mas, enfim, há muitos aspectos em que essa preocupação da economia e a monarquia espanhola... Portanto, o Palácio de Belém sai mais caro que o Palácio Real Espanhol? Sim, muito mais. Agora, além disso, ainda há as despesas das eleições presidenciais, que obviamente são muito grandes, e a maior parte das outras monarquias... A educação dos príncipes e a preparação também sai cara. Esses fazem parte do orçamento geral da Casa Real, em parte, mas, por exemplo, o Príncipe Carlos de Inglaterra, a monarquia mais cara no mundo é a inglesa. É a única que é mais cara do que a República Portuguesa. Só que, por um lado, os reis de Inglaterra são reis de uma dúzia de países. Commonwealth. Entre os quais o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e uma quantidade de pequenos países. E que os grandes países também contribuem para as despesas da Casa Real. Segundo, o Príncipe Carlos já defendeu publicamente que acha que ele, como rei, não quer receber nada do Estado, absolutamente nada, só vive dos seus próprios rendimentos, e o Estado pode pagar a manutenção
de instalações públicas, que são, no fundo, por exemplo, os palácios reais ingleses, são visitados pelo turismo, não é? Milhares, milhões de turistas vão visitar os palácios reais ingleses, não é? São grandes atrativos turísticos, aquelas cerimónias da Guarda Real. O Príncipe Carlos, de alguma maneira, para si, simboliza a monarquia moderna? A monarquia... Absolutamente. Eu acho que, para mim, é das personalidades mais interessantes, com mais valor dentro da monarquia contemporânea. Claro que, pode-se dizer, depois, os príncipes herdeiros da Holanda, da Suécia, etc., também estão a desempenhar papéis muito interessantes. Só que, talvez pela sua idade, pela sua experiência, o Príncipe Carlos tem contribuído muito para a Inglaterra. E a tal ponto que há tempos houve uma sondagem, há uns 7 ou 8 anos, que se a Inglaterra fosse uma república, quem seria o candidato mais votado? Em primeiro lugar aparece o Príncipe Carlos. E em segundo lugar, o Richard Branson. O Richard Branson, da Virgem. Que na altura tinha feito uma data. O senhor acha que ele vai ser rei? Está convencido que ele... Não sei, porque ele irá aplicar no filho? Contraria muitos interesses. Como? Ele tem contra ele a alta finança. Exatamente, por isso é que eu pergunto qual é a sua intuição, qual é a sua sensibilidade. A impressão que eu tenho é que a comunidade dos negócios e um certo setor político mais conservador está muito aborrecido com ele. Poderemos ter um príncipe William rei muito jovem? Pode acontecer. Agora, os trabalhistas, em geral, são muito mais favoráveis à monarquia e o povo mais operariado, agricultor, e a juventude é muito favorável ao Príncipe Carlos. O senhor disse que e muito bem, que os palácios residenciais dos reis ingleses e dos príncipes são hoje destinos turísticos que são visitáveis, uma boa parte das aulas desses edifícios históricos. Se o senhor for rei em Portugal, numa hipotética alteração de regime, o senhor habitaria também num destes palácios históricos que temos? Bom, provavelmente o lugar mais adaptado é capaz de ser o próprio Palácio de Belém, não é? Mas os outros não estão muito adaptados para a residência. Agora, não faz sentido nenhum, por exemplo, que as joias da coroa, a coroa e todas as joias da coroa, fantásticas, lindíssimas, estejam escondidas num cofre, ainda por cima, mal guardadas, não é? Porque de vez em quando ainda as roubam, não é? Perderam-se algumas pela Holanda aqui há uns tempos? Quer dizer, os portugueses não as podem ver, estão escondidas. Manda-se para a Holanda, para uma cidadezinha... Estão no Museu da Arte Antiga? Penso eu, não sei. Onde estão? Não estão. Estão escondidas num cofre. Nem posso dizer onde estão, porque ia pôr em segurança a situação delas. Mas o Palácio de Belém foi a morada dos últimos reis de Portugal. Estão num cofre sem segurança. Muito pouco seguras. Podem ser roubadas por quem quiser. Mas não estão à guarda do Estado português? Estão, mas muito mal guardadas. Nem estão no Banco de Portugal, nem num sítio assim. Então é bem melhor não dizermos onde é que estão. Não digo porque era disso mesmo. Porque... As joias da sua madrinha, da última rainha de Portugal, eu creio que foram herdadas pela Condessa de Paris e que foram subastadas, foram leiloadas, não é? Algumas. Na Sotheby's e por aí fora. Porque eu tenho a tiara da Rainha Dona Amélia, que foi usada pela minha mulher no casamento, e é usada às vezes em alguns acontecimentos internacionais, e tenho algumas joias que herdei da Rainha Dona Amélia. Não tem ideia nenhuma da Rainha Dona Amélia, era muito pequeno quando ela morreu, tinha 6 anos. Lembro-me dela quando era criancinha, pequena, fomos uma vez visitá-la a Versailles, em França, onde realmente lembro uma senhora muito simpática, que tratava a minha mãe praticamente porque a minha mãe tratava por tia, porque de algum modo a minha mãe é um pouco ainda sobrinha da Rainha Dona Amélia, ela é Orleão, e a minha mãe é do ramo brasileiro.